Eu ia pedir para o louvor sentar, mas não. Queria chamar a ministra da noite. Amém? Eu sou suspeito de falar dela. Aleluia. Mas eu queria chamar aqui a Emiline. Glória a Deus. Ela tá bem cheia, tá fervorosa, porque ela veio de JPN. Ela tá cheia, ela tá fervorosa, ela veio de JPN, amém? Ela escutou uma palavra lá, bem parecida com a que ela vai ministrar aqui, amém? Glória a Deus por isso. E vamos ouvir aquilo que Deus tem pra gente, amém, irmãos? Fica à vontade. Amém. Vamos orar, amém? Só tem a gente, se vocês puderem vir pra frente, pra gente ficar bem junto, vai ser uma conversa. E o Senhor, Ele vai tratar coisas do nosso coração e vai nos fortalecer em algo que Ele quer nos fortalecer. Pai, eu te rendo graça por essa noite, Senhor. Te agradeço, Senhor, por você tratando coisas em nosso coração, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por você trazendo verdades ao nosso coração. Nos trazendo, Pai, aquilo que você nos chamou para fazer, aquilo que você nos chamou para ser, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque nós como jovens, Pai, nós temos muitas coisas para fazer. Nós temos muito caminho para correr, Pai. Nós iremos trilhar esse caminho debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor, Pai. E nós faremos, Pai, nós viveremos, Pai, conforme você deseja, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque é aquilo que você tem depositado no meu coração, aquilo que você tem depositado no coração de cada um que está aqui, Pai, como chamado, como propósito, Pai. Nós iremos entender, nós iremos compreender, Pai, nós viveremos por Ele e nós viveremos para Ele, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por tudo aquilo que você vai realizar, Pai. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua grande obra em nossas vidas. Eu te digo, Espírito Santo, que você tem liberdade para fluir através da minha vida, falar aquilo que você quiser falar, Pai, e tratar o nosso coração aquilo que você deseja. Obrigado, Pai, por essa noite, Pai. Obrigada por essa noite, Pai. Porque existe sempre mais e sempre existe algo novo de você para nós. E eu te rendo graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Amém? Vocês são uma bênção. Amém? Graça e paz, gente. Você está feliz por estar aqui? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, que bom que você veio. É muito bom estar aqui, minha gente. E o Senhor, Ele quer tratar algo no nosso coração. Independente da quantidade de gente que está aqui, se for só eu, se fosse só Jairo ali, já estava tudo certo. Mas aqui, bom que você veio, que você está aqui e a gente vai aprender algo do Senhor essa noite. E o Senhor, Ele colocou no meu coração uma palavra para nos fortalecer e para nos guiar debaixo daquilo que Ele tem para a nossa vida. A gente, como jovem, a gente tem muitas decisões para tomar. Nós temos muitas decisões para tomar, nós precisamos decidir sobre tantas coisas ainda na nossa juventude. E às vezes a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer, sem saber como decidir, que vestibular eu vou prestar, que faculdade eu vou escolher, que trabalho eu vou decidir para o resto da minha vida, porque eu tenho uma responsabilidade agora, com 16, com 17 anos, de escolher o caminho que eu vou trilhar por toda a minha vida. E às vezes isso é tão difícil de escolher e a gente fica tão preocupado sem saber como é que vai ser isso. Mas o Senhor, Ele nos chamou para ter uma vida de sucesso. O Senhor, Ele nos chamou para sermos bem-sucedidos. E isso é possível quando nós estamos debaixo daquilo que Ele nos chamou para fazer. Debaixo daquilo que Ele colocou no nosso coração. E eu sei que o Senhor, Ele fala conosco. Se você nasceu de novo, nós nascemos de novo. E eu sei que o Senhor, Ele tem falado coisas ao nosso coração, verdades ao nosso coração. E quando nós atentamos àquilo que o Senhor, Ele tem falado, nós vivemos uma vida de sucesso. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. Sobre como ter uma vida de sucesso. Amém? E é muito fácil, amém? E a gente vai ver essa noite exemplos na palavra de 3 jovens que me inspiram, sempre me inspiraram. E nós vamos aprender com eles essa palavra e esses ensinos. O Senhor me ensinou há muito tempo atrás. Muito tempo não, mas há uns 4 anos atrás. O Senhor
me ensinou através da vida dessas pessoas. E hoje eu vou passar para vocês. 4 anos atrás eu aprendi e hoje eu vou passar para vocês aquilo que eu aprendi. E eu sei que eu tenho trilhado essa vida e eu sei que você também vai trilhar essa vida de sucesso. Porque nós vamos ser bem-sucedidos. Os jovens daqui dessa igreja, perto da vida, os jovens conectados, seremos jovens bem-sucedidos. Vocês que chegaram agora, se vocês quiserem vir mais para frente, fiquem à vontade. Aqui nós estamos em casa, a casa é nossa, nós estamos bem perto. E a gente vai primeiro ver a vida de um homem que ele é incrível, minha gente. Eu admiro demais a vida desse homem. E é a vida de José. José, ele foi um homem que, ainda na sua juventude, ele foi chamado por Deus. José, ele recebeu um sonho do Senhor e naquele sonho ele sabia aquilo que ele ia ser, seria governante. A gente vai ler não vou falar para você só. Ele recebeu aquele sonho e naquele sonho o Senhor disse a ele que ele ia governar. Ele tinha 17 anos quando recebeu esse sonho e aquilo era o que o Senhor tinha para a vida dele. Ele ia ser governador. E ali ele sabia, ele agarrou aquilo. E ele compartilhou com seus irmãos, compartilhou com sua família a respeito daquilo. Só que seus irmãos, eles não eram muito amigos não, sabe? E não gostaram dessa ideia de ter o irmão mais novo governando sobre eles. E aquilo causou uma estranheza, aí aconteceu o que aconteceu, que você já sabe. José foi vendido como escravo. Os irmãos dele venderam ele como escravo, porque ele compartilhou aquele sonho, talvez não fosse a hora dele compartilhar aquele sonho com aquelas pessoas. E ele compartilhou aquele sonho e causou o que causou. E José ele foi vendido como escravo. E, deixa eu abrir, amém? Gênesis. Gênesis 37. Quando José estava indo ao encontro dos seus irmãos, antes de ser vendido, quando estava indo ao encontro dos seus irmãos, eu gosto muito desse versículo, porque no versículo 37, 19, os irmãos deles diziam um para o outro, vem lá o tal sonhador. José era um homem de sonho, a gente até brinca um conto, quando a pessoa sonha demais, a gente chama aquela pessoa de José, né? Porque aquela pessoa, José, ele tinha sonhos. E os irmãos dele começaram a tirar onda com ele, dizendo, ó, vem lá o tal sonhador. José tinha sonhos, amado, e ele era zombado por causa daquilo. Mas aquilo que Deus tinha para a vida de José, ele guardou firmemente no seu coração. E foi por isso que ele foi aquilo que ele foi. Então José, ele tinha sido chamado para ser o quê? Governador. E ele tinha aquilo no seu coração e a gente vai guardar isso também, porque José ele foi chamado para ser governador. E ele foi vendido, amados, como escravo. E quando ele foi vendido como escravo, Potifar o comprou. E quando ele estava servindo na casa de Potifar, ele se destacou no seu serviço. E ele foi colocado como mordomo. Você vê? José ele tinha recebido uma palavra que ele seria governador, mas ele foi vendido como escravo, uma circunstância assim totalmente desfavorável. Ele estava como escravo, ele foi comprado por Potifar, ele começou a governar aquela casa, ele começou a cuidar daquela casa, aí ele se destacou no que fazia. E Potifar o colocou como mordomo, ele colocou numa autoridade de governo. Então, independente de onde José estava, ele estava governando. Aquilo que o Senhor tinha colocado para José fazer, ele já estava cumprindo. Não ia se realizar há vários anos que se passassem, já estava acontecendo. José, como mordomo na casa de Potifar, ele estava governando. Ele estava fazendo aquilo que o Senhor o chamou para fazer, que era ser um governador. Ele estava debaixo do propósito de Deus. E José, aconteceu que a mulher de Potifar tentou o seduzir, tentou coisas que se levantam no meio do caminho para nos tirar do propósito. E aquela mulher tentou tirar José do propósito, mas o Senhor era maior na vida de José. E ele correu, mas houve uma acusação e ele foi preso injustamente por aquilo. E enquanto José estava na prisão, ele também se destacou por aquilo que ele fazia. E quando ele se destacou naquilo que ele fazia, ele foi colocado como líder ali naquela prisão. Então José na prisão, ele também governava. Você está vendo? José recebeu uma palavra
que ele ia ser governador. Ele, quando escravo, ele se destacou na casa de Potifar e foi governador. Quando ele estava na prisão, ele se destacou no que fazia e também foi um governador. Então, não importa onde José estava, ele sabia quem ele era e aquilo que ele foi chamado para fazer. E ele ia fazer e ele estava fazendo. Amém? E quando ele estava lá na prisão, José ele tinha um dom. Amém? Ele tinha um dom de interpretação de sonhos. E quando ele estava lá na prisão, teve 2 homens que eles tiveram sonhos que não souberam interpretar. José auxiliou, interpretou aqueles sonhos. E aconteceu. Era dom, amado. E quando você tem um dom, as coisas acontecem. E aconteceu conforme tinha sido interpretado. E José disse, olha, lembra de mim quando vocês estiverem perante o rei? Fala de mim para ele. E o homem esqueceu. Amém? Mas Deus, ele não esquece de nós. E que bom que Deus não esquece de nós. Porque aí uma nova oportunidade foi levantada. E Faraó teve um sonho, ninguém conseguiu interpretar. E o homem lá se lembrou de José. Disse, olha, tem um cara que está lá na prisão, que ele interpretou o meu sonho, interpretou o sonho de outro rapaz e aconteceu conforme ele tinha falado. Então o Faraó disse, ó, chama ele, manda ele vir para cá, porque ele precisa interpretar isso aqui, porque eu não estou entendendo nada, ninguém sabe interpretar e eu preciso saber o que é. E no versículo 14. No Gênesis 41, no versículo 14. É muito interessante porque José, em toda a sua vida, ele estava preparado para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Quando ele estava como escravo, quando ele foi servir na casa de Potifar, ele estava preparado para servir naquele lugar. Quando ele estava na prisão, ele estava preparado para servir, para administrar aquele lugar. E quando Faraó chamou ele para interpretar aquele sonho, ele também estava pronto. E é muito interessante esse versículo, versículo 14, diz assim: então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Mandou chamar José e José estava pronto, amado. José ele não foi orar, José ele não foi jejuar, José ele não foi fazer mais nada. Ele só foi se barbear, trocar de roupa e se apresentar diante de Faraó. Porque ele estava pronto, ele estava preparado para aquilo que ele tinha que fazer. A oportunidade chegou e José estava pronto para aquilo. Oportunidades, elas chegam em nossas vidas muitas vezes e nós precisamos estar preparados para elas. Nós precisamos a gente não, vocês aí homens, fazer a barba, trocar de roupa, porque vocês já estão prontos. Amém? Então, José ele estava preparado para aquilo. E às vezes na nossa vida, às vezes não, nós precisamos em nossa vida estarmos preparados para aquilo que o Senhor ele quer fazer. Nós precisamos estar prontos para aquilo que o Senhor quer fazer. Nós não devemos esperar anos e anos se passar, tal lugar chegar, para que aconteça. Porque aquilo que o Senhor nos chamou para fazer é hoje e é agora. E nós precisamos estar preparados para isso. Amém? Deixa eu beber água. Então, as circunstâncias, elas não nos definem quem nós somos. As circunstâncias poderiam ter parado José, poderiam ter feito ele fraquejar, porque, poxa, eu sou um governador e eu estou aqui como escravo. Depois eu estou preso, que coisa, Deus esqueceu de mim, Deus me deixou, Deus me abandonou. Mas não, amados, ele sabia quem ele servia. Ele sabia o propósito no qual ele estava ali debaixo, e ele ficou naquilo, e ele viveu para aquilo. Amém? E chegou a oportunidade, porque quando ele tinha um dom, e eu sei que existem dons colocados dentro de nós, e ele exerceu o dom que ele tinha, o dom que José tinha, abriu uma oportunidade para ele, que foi chegar diante de Faraó, e ele interpretou o sonho, mas José ele tinha um preparo, porque ele esteve como governador há tempos atrás, e porque ele foi um governador onde ele estava, ele soube instruir Faraó a respeito daquilo que ele tinha que fazer,
porque o sonho de Faraó dizia que havia uma grande fome naquela nação. E ele não só interpretou o sonho, mas ele deu instruções a Faraó a respeito daquilo que ele deveria fazer. E por causa das instruções que José deu, ele foi colocado numa posição de governador, naquilo exatamente onde ele deveria chegar. Ele viveu a vida toda dele debaixo daquela palavra e aconteceu, amado. Não aconteceu quando ele foi governador daquela nação, mas em toda a sua vida, aquela palavra já estava se cumprindo. Então, o dom que existe em mim, o dom que existe em você, ele vai abrir portas para que nós venhamos chegar naquilo que Deus quer que nós venhamos cumprir. Mas é o preparo da nossa vida, é a nossa caminhada com o Senhor que vai fazer com que a gente permaneça naquele lugar. Vai fazer com que a gente permaneça e fique ali. Amém? Existe outra palavra. Nós vamos ver a vida de três, nós já vimos a vida de José. E existe outro homem na palavra que nos inspira, que me inspira, que é a vida de Davi. Amém? Vamos abrir lá em 1 Samuel. Olha para a pessoa que está do teu lado, para ela não dormir. E diz assim, esteja preparado, irmão. Davi, ele recebeu uma palavra do Senhor, ele vivia conforme o Senhor queria para ele. Deus escolheu Davi para ser rei. E quando o Senhor falou para Samuel em ungir o novo rei, Davi não tinha nem sido chamado para a cerimônia. Todos os filhos de Jessé estavam lá, menos Davi. Davi estava lá apacentando as ovelhas. Davi não tinha nem sido chamado para participar daquele lugar, mas era ele, amado. E ele foi ungido quando ele ainda era jovem para ser rei daquela nação. E o Senhor, ele estava com Davi naquilo que ele fazia e naquilo que ele precisava realizar. O Senhor o capacitou para fazer aquilo que ele tinha que fazer. E é muito interessante. Deixa eu abrir. 1 Samuel 16. Porque, como José, Davi ele também estava preparado. E o Senhor ele tinha algo para Davi fazer, algo para Davi que precisava realizar. E quando Saul ele precisava de alguém que tocasse para ele, ele precisava de alguém que fosse ungido por Deus para estar naquela posição tocando para ele. E teve uma pessoa no versículo 18, 1 Samuel 16, versículo 18. Versículo 17. Disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Amém? Isso é muito interessante porque Davi ele não tinha nem sido chamado para estar naquele meio. E agora, Davi já era um homem que sabia tocar, guerreiro, ele já era reconhecido, amém? Ele foi ungido e após ser ungido pelo Senhor, ele passou a ser reconhecido por aquilo que ele fazia. Isso fala que ele estava preparado, porque ele era reconhecido porque ele sabia tocar e ele era reconhecido porque ele era um homem de guerra. Então, Davi, ele estava pronto e ele estava apto para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. E se levantou uma situação. Foi um homem que se levantou naquele lugar chamado Golias, desafiando o povo e dizendo, olha, no versículo 1 Samuel 17. Eu não vou ler não, amém, porque é muito grande. Mas ele chegou diante do povo. Ele disse, olha, quero alguém que peleje contra mim. Só que Golias, ele era um homem que ele estava preparado. Ele
cresceu a sua vida ali para aquela guerra, sendo treinado, um homem guerreiro, e ele causou espanto no povo. E não existia, amado, ninguém ali que poderia guerrear contra Golias. Naturalmente, ninguém poderia guerrear contra Golias. Mas Davi, ele sabia quem ele servia. Ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia quem estava com ele. Ele sabia o que ele tinha, quem o capacitava para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Então, no versículo 37, Davi ele se apresenta diante do rei dizendo: olha, ninguém quer ir, então eu vou. Eu posso fazer aquilo que foi colocado para ser feito. E Saul olha para ele e diz: menino, olha o teu tamanho, olha o tamanho de Golias, está vendo que tu não pode fazer nada? E Davi disse: eu posso sim, primeiro porque o Senhor é comigo. E segundo, eu já matei um urso e já matei um leão, ou seja, eu estou preparado para esse desafio que se levantou. E houve aquela situação toda de Saul tentou armar Davi com aquelas vestes, mas olha, eu vou com aquilo que eu sou. Eu vou com aquilo que eu tenho. E Davi, ele foi com aquilo que ele era e se apresentou diante de Golias com aquilo que ele sabia fazer. Amém? E naquela situação, amado, cheio do Espírito, cheio do poder, Davi, ele se levanta e ele fala, no versículo 17, versículo 43, Golias diz para Davi: disse o filisteu a Davi: sou algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Aquela situação era totalmente desfavorável aos olhos naturais para Davi conseguir ganhar de Golias. Mas ele estava preparado, amado. José, em sua vida, ele estava preparado para aquilo que ele foi chamado para fazer. Davi, em sua vida, ele foi preparado para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Quando chegou o desafio diante dele, Davi, ele já estava pronto. Porque na sua vida, quando ninguém estava vendo, ele já tinha matado o urso, já tinha matado um leão. E quando chegou um desafio que ele precisava salvar a sua nação, ele estava preparado para aquilo. E ele sabia muito mais o Deus em quem ele servia, o Deus que ele confiava. José era reconhecido por onde ele passava, porque o Senhor estava com ele. Davi, ele sabia que o Senhor estava com ele. E as pessoas precisam ver em mim, precisam ver em você que o Senhor ele está conosco. Se o Senhor ele estiver conosco, amado, onde nós formos, onde nós chegarmos, as pessoas irão nos reconhecer. As pessoas saberão quem nós somos. Porque quando Deus ele se move através de nós e quando Deus ele trabalha através de nós, coisas começam a acontecer, pessoas começam a reconhecer que existe algo diferente. E cada um de nós fomos chamados para fazer algo específico. Existe talvez uma profissão, algo que Deus colocou naturalmente, uma profissão aqui na terra para você exercer. E nós precisamos fazer isso da melhor forma possível. Se o Senhor nos chamou para ser o que somos, amados, nós precisamos empenhar de tal forma que o mundo possa ver o Senhor é com Ele e reconhecer o Senhor em nossa vida. Seja onde for, amado, seja na engenharia, seja você jornalista, arquiteto, seja você o que for, amado, as pessoas precisam ver que o Senhor é contigo, que o Senhor está com você. E porque o Senhor está com você, coisas vão acontecer. Mas que você precisa ser reconhecido com o Senhor. Além de você ter intimidade com Deus, você precisa estar preparado para aquilo. Não adianta nada eu me colocar diante de uma situação e não estar preparado para aquilo. Eu irei passar vergonha. Mas quando eu estou preparada, as coisas elas fluem e as coisas elas acontecem. E nós precisamos ser jovens, que nós estamos diante de pessoas grandes mesmo, amados. Nós precisamos estar em lugares da sociedade onde não existem cristãos, onde a palavra ainda não chegou.
Nós precisamos ser um arquiteto reconhecido, para que quando os nossos projetos eles forem aprovados e eles forem reconhecidos e as pessoas forem estudar a nossa história, as pessoas possam ver ali, poxa, esse homem ele fazia coisas tão grandiosas, vamos ver a vida dele e as pessoas vão ver que existia Cristo na vida dele. Quando você for exercer a sua função, quando você for exercer a sua profissão, nós precisamos fazer tão bem feito e tão bem feito que as pessoas queiram saber por que nós somos assim e por que nós fazemos assim, por que nós trabalhamos assim. E as pessoas vão ver que é Deus em nós. E uma vida de sucesso, amada, nós precisamos saber aquilo que nós fomos chamados para fazer. O propósito no qual o Senhor ele nos confiou. Aquilo que o Senhor nos confiou para fazer. Existe dom dentro de mim, existe dom dentro de vocês, que precisam ser ativados. Se está parado, precisa ser ativado. Se você já está andando nele, você precisa aperfeiçoá-lo cada vez mais. Porque o Senhor ele vai nos chamar e oportunidades serão abertas. E o dom que está em nós fará com que isso aconteça. José teve uma oportunidade para ele e o dom que José tinha de interpretar sonho abriu aquela porta de oportunidade para José. Davi ele sabia tocar, ele era músico. E o dom que Davi tinha abriu uma oportunidade para Davi. Mas os dois, amados, eles só permaneceram naquela posição porque eles estavam preparados. Os dois estavam preparados para estar naquela função. E eu e você precisamos estar preparados para assumir a posição que o Senhor nos chamou para fazer. Nós precisamos muitas vezes deixar de fazer aquilo que é confortável para nós e nos dedicar àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Existem grandes coisas que eu preciso fazer e que você precisa fazer. Nós somos jovens, nós somos fortes, nós temos todo o vigor, amado. Nós temos uma trajetória em nossa frente. E às vezes nós nos perguntamos o que é que eu devo fazer da minha vida? Que profissão eu vou fazer? Daqui 10 anos, onde é que eu vou estar? Daqui 5 anos, onde eu vou estar? Que profissão eu vou estar exercendo? Em que trabalho eu vou estar fazendo? Que nação eu vou estar? Isso às vezes isso rouba muitas vezes a nossa paz. Porque nós pensamos tanto no nosso futuro e esquecemos de nos preparar agora. E se o Senhor ele te chamou, se o Senhor te confiou algum lugar para isso, se o Senhor te confiou alguma coisa para fazer, você precisa se preparar para isso. Se o teu desejo, o desejo que existe no teu coração, amado, é ir para os Estados Unidos, mas você nem aprende inglês, como é que você vai chegar lá? É tão básico, sabe? E às vezes a gente vai pulando as etapas, a gente só quer ir para os Estados Unidos, mas a gente não quer nem aprender inglês. A gente não quer nem separar meia hora do nosso dia para estudar no Duolingo. Sabe, é coisas tão básicas que a gente vai fazendo e o que o Senhor ele vai nos colocando lá. O Senhor ele vai nos capacitando e o Senhor vai nos ajudando para que a gente esteja naquela posição que o Senhor nos chamou para estar. Mas nós precisamos dar passos de fé. E às vezes a gente diz, mas eu não sei como vai ser, eu não sei como, quando eu terminar minha faculdade, quando terminar meu ensino médio, eu não sei como vai ser depois. Eu não sei como vai ser daqui para frente, se eu devo ir por aqui, se eu devo ir por ali, se eu devo prestar vestibular, se eu devo fazer um concurso, se eu devo abrir um negócio, se eu devo procurar um trabalho em uma empresa. E a gente fica nesse como vai ser. E às vezes a gente não consegue enxergar aquilo que está diante de nós. Mas nós temos o Espírito amado dentro de nós. E decisões elas são fáceis de ser tomadas quando nós ouvimos a voz do Espírito. Nós não estamos só. Nós não estamos só. Esses homens eles fizeram o que fizeram porque eles sabiam que o Senhor era com eles. Nós sabemos que o Senhor é conosco. E decisões podem ser fáceis de ser tomadas porque nós confiamos no Senhor. E uma vida de sucesso, amadas, eu confiar no Senhor. Nós entendemos o nosso propósito, vivemos por Ele, mas nós só teremos sucesso em nossa vida se nós confiarmos no Senhor. E confiar no Senhor, amado, é quando eu estou jogando um jogo e começa a dar errado, sabe? PlayStation. E eu estou lá jogando e eu começo a ver que o negócio está dando errado, eu vou perder. E tem uma pessoa do meu lado que sabe jogar mais que eu e eu não quero perder essa partida. Então toma aqui e joga por mim para a gente ganhar e sair. E Deus ele está do nosso lado dizendo, se for por tu, o negócio vai dar ruim. Mas se tu der o controle para mim, vai ser melhor, vai ser mais fácil, a gente vai ganhar, a gente vai conseguir.
E confiar no Senhor é isso. É eu tirar o controle da minha vida das minhas mãos e dar ao Senhor. E dizer, Senhor, controla a minha vida, governa a minha vida, me guia naquilo que o Senhor quer fazer, me guia naquilo que o Senhor quer me direcionar para fazer. Isso é ser inteligente, amado. Isso é ser inteligente. Porque quando nós confiamos no Senhor, você imagina quantos erros podem ser evitados. Nós somos jovens, mas eu tenho certeza que você já errou alguma coisa na sua vida. E que você não queria ter errado naquilo. Então imagina se você tivesse confiado no Senhor naquela época na sua vida, naquela decisão que você tomou errada. Aquilo poderia ter sido evitado se você tivesse ouvido a voz do Senhor e confiado nele. Nós podemos evitar erros em nossa vida. Se nós confiarmos no Senhor e entregarmos o controle da nossa vida a Ele. E dizemos, Senhor, eu sozinha, eu não sei o que fazer. Eu sozinha vou tomar decisões que aparentemente podem até ser boas. Mas se o Senhor estiver no controle, eu sei que eu vou acertar. Se o Senhor estiver na direção da minha vida, eu sei que as decisões elas serão acertadas. E nós entregamos o controle da nossa vida ao Senhor. E Ele toma decisões por nós. Ele nos guia naquilo que nós devemos fazer. Ele nos ajuda, amado. Em onde nós devemos seguir, o que nós devemos fazer, as coisas elas são fáceis. E as coisas elas acontecem. Porque o Senhor, Ele está conosco. Nós criamos uma vida debaixo da proteção do Senhor, debaixo da mão do Senhor, debaixo daquilo que Ele quer fazer por nós. E nós seremos bem-sucedidos. Bem-sucedidos, amados. José, quando ele era escravo, amado, ele era bem-sucedido. Porque a circunstância em qual ele estava não determinava aquilo que ele era. Ele era bem-sucedido em tudo aquilo que ele fez. Seja na prisão, seja como escravo, ele era bem-sucedido. Naquilo que ele fazia bem feito, porque ele sabia aquilo que ele era, o propósito no qual ele estava inserido, e ele confiava no Senhor. Eu amo a vida de Daniel, amados. Daniel, ele era um homem que confiava no Senhor. Se você quer um exemplo de confiança, você leia Daniel. Daniel, ele era um homem que confiava no Senhor. Ele confiava no Senhor até um ponto de a sua vida era toda dedicada a Ele. Daniel, deixa eu abrir lá. Existia uma palavra naquela nação, porque o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e todos deviam se prostrar diante daquela imagem. E quem não se prostrasse diante daquela imagem seria lançado numa fornalha de fogo. E Daniel, ele sabia quem servia, amado. Daniel, ele sabia em quem confiava. Daniel sabia quem era o seu Deus. Ele disse que não iria se prostrar diante daquela imagem, porque ele não iria reconhecer outro Deus além do dele. E ele falou assim no Daniel 3, versículo 17. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Ele disse, olha, se você quiser, você me joga dentro da fornalha, você faz o que você quiser. Mas eu confio no meu Deus e eu sei a quem eu sirvo, a ponto de que se Ele quiser me livrar, Ele me livra. Se Ele não quiser me livrar, também está tudo bem. Mas eu, diante de você, não me prostrarei, porque eu sei o Deus em quem eu sirvo. Eu sei o Deus em quem eu sirvo. E a vida de Daniel foi toda inspirada em confiar no Senhor. Assim, quando ele chegou naquela nação, ele precisava aprender a língua daquela nação, ele precisava aprender a cultura daquela nação, ele precisava comer aquilo que o rei iria servir. E ele decidiu no seu coração que não ia se contaminar com as coisas que foram oferecidas para ele. E porque Daniel confiou no Senhor, ele foi colocado numa posição de autoridade também, amados. Então nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. Se vocês puderem me ajudar, amém? Nós precisamos confiar no Senhor, entregar a nossa vida a Ele. E uma vida de sucesso
é isso, amados. Eu não vou... Tinha mais coisas para falar a respeito da vida desses homens, mas que o Espírito Santo ele quer falar conosco é isso, essa noite. Que nós precisamos entender aquilo que nós somos chamados para fazer, o propósito no qual nós estamos inseridos. Independente se você já chegou nos Estados Unidos ou não, aquilo que o Senhor te chamou para fazer já está acontecendo hoje. E você precisa se preparar. E você precisa fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. O que foi que o Senhor te confiou nas tuas mãos hoje? Seja uma profissão, seja algo que você precisa servir aqui na igreja local, seja uma nação que você precisa ir, seja um povo que você precisa assistir, uma comunidade, a sua comunidade vizinha, o lugar que você mora. O que é que Deus tem colocado no teu coração? Aí você me diz, mas eu não sei o que Deus tem colocado no meu coração. Eu não sei o propósito, eu não sei o meu chamado, eu não sei. Amém? Mas o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de nós, amados. E o Espírito, ele nos fala aquilo que ele quer que nós venhamos fazer. O Senhor, ele nos guia. O Senhor, ele nos direciona aquilo que nós temos que fazer. Ele nos direciona as decisões que nós temos que tomar. Às vezes nós podemos achar que é muito difícil decidir coisas, decidir nossa profissão, decidir a nossa carreira. Mas o Senhor, ele quer que nós entreguemos o controle de nossa vida a Ele. Nós precisamos tomar decisões inteligentes. Nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. Nós precisamos entregar o controle de nossa vida a Ele. As coisas, elas ficam fáceis. As coisas, elas começam a fluir. Então, quando nós confiamos no Senhor, coisas extraordinárias começam a acontecer. Grandes coisas, elas começam a acontecer. E nós paramos de sofrer, nós evitamos erros. Nós somos jovens, existe muito caminho na nossa frente. Nós podemos errar muito. Podemos errar muito. E também podemos acertar muito. E é muito melhor escolher acertar muito. E viver essa vida que o Senhor nos chamou para viver. Viver aquilo que o Senhor nos confiou para fazer. Precisamos dizer sim àquilo que o Senhor ele tem nos confiado. Precisamos parar e ouvir a voz do Senhor. Porque José, Davi, eles eram jovens, amados. Eles tinham 17 anos, eles eram jovens. Quando o Senhor os chamou para fazer aquilo que eles fizeram. Nós precisamos parar, ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer que a gente faça, aquilo que Ele quer que a gente trabalhe, aquilo que Ele quer que a gente comece a viver. Se você não sabe ainda aquilo que você deve fazer, porque a sua vida, amado, é uma coisa só. Você não está construindo uma coisa aqui e outra coisa você vive para o Senhor. É uma coisa só, amados. E nós precisamos decidir viver por aquilo que é eterno. A palavra de Deus em nossa vida é eterna. E nós precisamos viver por ela. A nossa vida natural, amados, nós podemos viver aos nossos 90 anos, 100 anos e acaba. Se nós decidirmos viver por ela, aos 100 anos a nossa vida irá acabar. Aos 90 anos nossa vida irá acabar. Mas se nós decidirmos viver aquilo que Deus nos chamou para viver, o nosso propósito será eterno. Aquilo que nós construiremos será eterno. Aquilo que nós iremos construir não irá acabar aos 90. Aquilo que nós começamos a construir hoje irá durar toda a eternidade. E nós precisamos decidir viver isso. E a nossa profissão, o nosso trabalho, na nossa escola, aquilo que nós fazemos não é separado, é uma vida só. Você não é dois, você é só um. E aquilo que você tem que fazer, construa para que seja eterno. Construa para que seja eterno. Existe um propósito maior pelo qual nós estamos aqui. É para que pessoas se cheguem a Cristo. Então, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, pessoas precisam conhecer o Senhor. E a nossa vida, ela precisa exalar que nós estamos com o Senhor. Precisam ser reconhecidos como foi na vida desses homens, que o Senhor, Ele é conosco. O Senhor, Ele é conosco. Você pode ficar de pé. Eu quero te propor algo.
Se você já sabe o seu propósito, se você já sabe aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Amém. Vive por Ele, se prepara, porque oportunidades virão. Aperfeiçoa o dom que existe dentro de você, porque oportunidades irão chegar para que você exerça aquilo que você foi chamado para fazer. Mas se você não sabe o seu propósito, se você não sabe por que você está aqui, se você não sabe de nada, isso não é vergonha, amém? Nós precisamos primeiro saber reconhecer coisas em nós para que o Senhor Ele possa fazer. Se nós não reconhecemos que eu não sei, como é que o Senhor Ele pode fazer alguma coisa? Porque nós travamos o agir de Deus. Porque nós continuamos tentando fazer, nós continuamos tentando acertar. E o Senhor Ele só quer que a gente entregue, o Senhor Ele só quer que a gente confie e que Ele vai fazer por nós. E nós precisamos atentar para aquilo que o Senhor Ele tem nos chamado para fazer. Existe o Espírito Santo dentro de nós, nos chamando e nos capacitando. Nós seremos bem-sucedidos naquilo que faremos. Onde nós estivermos, nós seremos bem-sucedidos. E se você quer ter uma vida de sucesso, você precisa confiar no Senhor. Se você quer ser bem-sucedido naquilo que o Senhor te chamou para fazer, você precisa confiar no Senhor e se entregar a Ele. Aquilo que o Senhor tem é muito maior, amado. Aquilo que o Senhor tem é muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Queria que você fechasse os seus olhos, nós iremos fazer uma oração, amém? Se você não sabe, amado, se você não sabe o que você vai fazer daqui pra frente, as decisões que você tem que tomar, você nesse momento, você pode dizer ao Senhor e reconhecer: Pai, eu não sei o que fazer. Eu não sei aquilo que está diante da minha frente, eu não sei aquilo que eu devo decidir. Mas eu sei de uma coisa, que o Senhor está comigo. E porque o Senhor está comigo, eu entrego o controle da minha vida a você. E eu deixo que você me dirija para aquilo que você quer que eu faça, aquilo que eu devo trilhar, aquilo que eu devo fazer. Então, nesse momento, faz a tua oração no teu lugar. Se você já sabe aquilo que o Senhor te chamou, pede ao Senhor para que Ele te ajude, para que Ele te auxilie a chegar nesse lugar, que oportunidades apareçam. Mas se você não sabe, entrega nesse momento o controle da tua vida ao Senhor. Diz ao Senhor: Senhor, eu entrego a minha vida a você, entrego o controle da minha vida a você, e digo que você me guie, que você me direcione. Eu serei bem-sucedido naquilo que eu irei fazer. Pai, eu te rendo graças, Senhor, porque você é um Deus que nos guia. Você é um Deus que fala coisas aos nossos corações, Pai. E eu oro, Pai, por essa noite, Pai, o Teu Espírito tratando coisas em nosso coração, Pai. Que o Seu Espírito, Pai, Ele fale ao nosso coração aquilo que nós iremos fazer, aquilo que nós iremos exercer, qual o propósito eterno, Pai, que existe para que nós venhamos cumprir. Pai, nós trilharemos uma vida, Pai, debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu amor, debaixo do Teu propósito, Pai. Nesse momento, Pai, nessa noite, Pai, nós dizemos que você é o Deus e que você é o Senhor de nossas vidas. E nós entregamos, Pai, o controle de nossas vidas a você. E dizemos, Pai, que em nossas forças, Pai, nós iremos errar. Mas com você, Pai, nós podemos tomar decisões acertadas, Pai. Oro, Pai, para que nós possamos, Pai, ser aquilo que você sonhou. Onde nós estivermos, Pai, onde nós passarmos, Pai, que nós venhamos ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Que o mundo reconheça, Pai, que o Senhor é conosco, Pai. Eu oro, Pai, por cada um que está aqui, Pai, sendo bem-sucedido naquilo que o Senhor o chamou para fazer. Sendo sucesso, Pai, sendo colocado em posições de autoridade, Pai. Sendo colocado, Pai, entre reis, Pai. Sendo reconhecido, Pai. Pessoas, Pai, que estarão em lugares, Pai, que as pessoas olharão e dirão: só o Senhor, Pai, poderia ter colocado a pessoa neste lugar, Pai. Eu oro, Pai, por jovens, Pai, por nós como jovens, Pai. Sermos, Pai, fortes, Pai, sermos corajosos, Pai, em entregar a nossa vida a você. Precisamos, Pai, ser corajosos a ponto de dizer que não, que eu não consigo, mas em você nós podemos fazer grandes coisas, Pai.
E nós entregamos a você tudo aquilo que nós somos, Pai. Nós entregamos a você tudo aquilo que nós temos, Pai. Que o Senhor nos direcione, Pai, aquilo que você quer. Nós seremos, Pai, aquilo que você sonhou para nós, Pai. Eu te agradeço, Pai, por cada um que está aqui, Pai. Sendo um sucesso na vida, Pai. Entendendo o propósito, vivendo por ele e confiando em você, Pai. Entendendo o propósito, vivendo por ele e confiando em você, Pai. Coisas grandes, Pai. Coisas grandes acontecendo, Pai. Coisas grandes acontecendo, Pai. Eu irei ver, Pai, pessoas que estão aqui essa noite, Pai, sendo colocadas diante de reis. Eu irei ver pessoas que estão aqui essa noite, Pai, sendo colocadas em posição de autoridade. Pessoas sendo reconhecidas pela sociedade, Pai, sendo famosas, Pai, naquilo que são chamadas para fazer. Sendo colocadas, Pai, em lugares, em posições, Pai, de prestígio, Pai, de reconhecimento. O Senhor não nos chamou, Pai, para estarmos escondidos, Pai. A nossa luz irá brilhar, Pai. A Tua luz em nós irá resplandecer, Pai, sobre toda a terra. A Tua luz em nós, Pai, irá brilhar, irá iluminar vidas, Pai, irá iluminar caminhos, Pai. Pessoas saberão que o Senhor é Deus através de nós. Pai, eu oro, Pai, por aquilo que nós estamos construindo, Pai. Coisas eternas nós estamos construindo dentro de nós, Pai. Coisas eternas, Pai. Propósitos eternos sendo construídos dentro de nós, Pai. Viveremos, Pai, trilharemos um caminho eterno, Pai, para você. Que nós estejamos sensíveis sempre à Tua voz, Pai. Que nós estejamos sensíveis sempre à direção do Teu Espírito. E eu te agradeço, Pai, porque circunstância nenhuma e dificuldade nenhuma irá nos parar. Falta de dinheiro não irá nos parar. E não irá dizer, Pai, que aquilo que o Senhor nos chamou não irá acontecer. O dinheiro, Pai, ou a falta dele não diz, Pai, aonde nós iremos chegar. As dificuldades, Pai, e as circunstâncias, Pai, que são desfavoráveis, elas não falarão mais alto do que o Teu Espírito, Pai. O Teu Espírito, ele é maior sobre nossas vidas, Pai. E eu oro, Pai, para que essa noite, Pai, nós saiamos daqui, Pai, sabendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Fala, Senhor, o coração de cada um aqui, Pai. O propósito fique certo e que fique firmado, Pai. Em nossos corações, Pai. Entendendo o propósito, vivendo por ele, Pai, confiando em você, Pai. Entendendo o propósito, Pai, vivendo por ele e confiando em você. Seremos, Pai, aquilo que o Senhor nos chamou. Eu te rendo graça, Pai, por essa noite, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por essa palavra ficando viva em nosso coração. E o Senhor nos movimentando, Pai, para fazer aquilo que está em nossas mãos. Nós faremos bem feitos, Pai. Eu te rendo graça, Pai. Eu te rendo graça. Quando você chegar em casa essa noite, escuta aquilo que o Senhor ele vai querer falar ao teu coração. A direção que o Senhor vai te dar. Para aquilo que você precisa decidir. Se você não sabe algo que você precisa decidir, o Senhor ele quer falar ao nosso coração. Então fica atento, porque Ele vai falar ao seu coração a respeito daquilo que você irá fazer. E eu queria fazer um convite essa noite, amém? Se você não tem o Espírito Santo ainda dentro de você, para te guiar, para te direcionar, para te dar instrução àquilo que você deseja, o Senhor ele te convida essa noite para fazer parte, para ter Ele morando dentro de você. O Senhor ele quer te ajudar nesse caminho. O Senhor ele quer te ajudar nessa trajetória. Então, se existe alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor, como Salvador, essa é uma noite de salvação, amém? Essa é uma noite que o Senhor ele quer te ajudar a tomar passos acertados, a crescer sendo um jovem que vai tomar decisões certas. Então, se você está aqui, se você deseja fazer o Senhor como Salvador de sua vida, essa é a noite que o Senhor preparou para você. Se você deseja, você faz um sinal com sua mão e nós oraremos por você. E a partir de hoje, decisões certas serão tomadas, porque o Espírito ele será com você.
Amém. A gente pode cantar um louvor? Nessa noite você se rende ao Senhor, amém? Ouve aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração e fica com isso guardado no teu coração. Eu vou entender o meu propósito, eu vou viver por Ele e eu vou confiar no Senhor. Amém?